O futuro de Israel não é o país Israel. As pessoas que nascem no país Israel e vivem lá são israelenses. Aqui está falando do judaísmo, dos israelitas. Israelitas são pessoas que gostam da religião judaica e da cultura judaica, entende? Os judeus pode ser de qualquer lugar, entende? O Brasil tá repleto deles, entende? O judaísmo, ele despreza Jesus, os ensinamentos de Jesus, o Novo Testamento, o espiritismo cristão, vida após a morte, reencarnação, manifestação espírita, mediunidade, a cura através da mediunidade, os segredos do reino de Deus, que a gente vê espíritos, que a gente escuta o que os espíritos têm para dizer, que a gente incorpora os espíritos, que a gente conversa com os espíritos, que a gente psicografa o que o espírito falou pra gente. Psicografar é escrever no papel o que o espírito falou pra gente, é curar as pessoas através da sua mediunidade, os segredos do reino de Deus. Eles desprezam tudo isso porque eles seguem o Antigo Testamento, a história de Israel, a história do povo judeu. Eles ficam só ali e desprezam as outras religiões. O judaísmo, ele é dividido em dois grupos, os fariseus e saduceus. Os fariseus acreditam em santos, os saduceus não, mas os dois são o judaísmo, a maior religião brasileira. E outra coisa, eles só aceitam aquele a aliança que Deus fez com Abraão e com o Moisés, entende? Eles desprezam a aliança que Deus fez, que Deus fez com Jesus, entende? Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Não, foi o povo que rejeitou Deus, entende? Por isso que vocês vê, em cada esquina tem uma igreja e o mal tomando conta, entende? Porque eles desprezam o plano espiritual. Eles vão lá dentro da igreja e pedem pro pastor e pro padre pedir para Deus as coisas para eles, pedir para as entidades deixar eles de mão, e aí eles pagam, entende? Eles querem pagar do que virar pessoas melhores, entende? O plano espiritual não tá à venda, entende? Por isso que vocês vê o país desse jeito. De modo nenhum, porque eu também sou israelita. Israelita, pessoa que adora a religião judaica e a, a cultura judaica. Só que essa pessoa aqui, ela tá se esquecendo que se ela tá apoiando Jesus, ela já não é mais israelita, entende? Da descendência de Abraão, a tribo de Abraão, o Abraão, ele que começou o judaísmo, entende? Ele que começou com a circuncisão. A circuncisão é o ato de tirar a pele do órgão sexual masculino. Ele começou nele e depois foi fazendo nos outros. Da tribo de Benjamim, um líder político tribal. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão, antecipado, conheceu, ou não sabeis o que a Escritura? Um espírito fala pro profeta. Profeta, médiums, magos, bruxos, é tudo igual. Só muda a maneira de pronunciar a palavra. Um espírito fala pro médium o que vai acontecer, o médium escreve no papel e sai a divulgar para as pessoas o que o espírito falou para ele. Isso é uma escritura, isso é um trabalho mediúnico, isso é uma carta psicografada. Isso vira uma escritura. Refere a respeito de Elias. Esse Elias era um profeta do Velho Testamento. Jesus, depois da transfiguração, transfiguração é o ato de transformar o seu rosto em um rosto de uma outra pessoa. Isso aí é uma mediunidade que a pessoa tem. Quando Jesus se transfigurou, ele disse que o Elias veio e todo mundo fez o que quis com ele, matou, e iam fazer a mesma coisa com ele, também com Jesus. E os discípulos alunos de Jesus,
de vereda já viram que ele estava falando do João Batista. O João Batista, ele era a encarnação do Elias. Aqui tu pode dizer que é os espíritas. Como insistir perante Deus contra Israel. Não é o país Israel, é a religião judaica, os israelitas, que desprezam o plano espiritual e tudo que envolve ele, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas. Profetas, médiuns, magos, bruxos, é tudo igual, só muda a maneira de pronunciar a palavra. Mataram os médiuns que se comunicavam com o reino de Deus. Arrasaram os teus altares. Eles fizeram muito, até hoje eles fazem isso, perseguição religiosa. E só eu fiquei e procuraram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina: castigo. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Baal, uma entidade. Assim, pois, também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Os médiuns entendem que a gente ganha a mediunidade de Deus. E se é pela graça, pela mediunidade de Deus, já não é pelas obras que a gente faz. Do contrário, a graça, o milagre de Deus já não é graça, milagre. Que diremos, pois? O que Israel, o povo judeu, os israelitas que desprezam o plano espiritual, busca isso? Não conseguiu, mas a eleição, que é Deus dando para nós a mediunidade, escolhendo a gente para ser médium, se conectar com o reino de Deus, o alcançou. E os mais foram endurecidos, desprezados, entende? Deus não deu a mediunidade para eles se conectar com o reino de Deus. Como está escrito, um espírito fala pro profeta. Profeta, médiums, magos, bruxos, é tudo igual, só muda a maneira de pronunciar a palavra. Um espírito fala pro médium o que vai acontecer, o médium escreve no papel e sai a divulgar para as pessoas o que o espírito falou para ele. Isso é uma profecia, isso é um trabalho mediúnico, isso é uma carta psicografada, isso vira uma escritura. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver o plano espiritual e ouvidos para não ouvir o plano espiritual, até o dia de hoje. E diz Davi, um líder tribal: torne-se-lhes a mesa em laço e a armadilha em tropeço e punição em escurecem-se-lhe os olhos para não ver o plano espiritual, para que não vejam e fiquem para sempre encurvados, olhando só para baixo, as trevas, as suas costas. Entende? Eles, tu não quer saber do plano espiritual, então tu não vai acessar o plano espiritual. É nesse sentido, entende? De tanto eles desprezarem que eles só vão ganhar as trevas e ficar olhando só para baixo, entende? Eles acham que olham para cima, mas eles estão olhando para baixo, entende? Só coisa medíocre, entende? Esse é o Novo Testamento, o Espiritismo cristão.